É isso aí. Agora, você vai acompanhar o chamado índice de rentabilidade. Mas antes de nós falarmos sobre os conceitos e vermos até mesmo quais são os objetivos, é muito importante que você saiba diferenciar entre lucratividade, rentabilidade e liquidez. Por quê? Porque um ativo ou um investimento, ele pode ser rentável e pode não ter liquidez. Ou ele pode ter liquidez e não apresentar rentabilidade. Puxa, que confuso isso, né, professora? É que é assim, ó. Quando você pensa em liquidez, primeiro, o que é liquidez? A liquidez é a forma como um ativo é transformado em moeda. Então, quando nós falamos no nosso dinheiro, no real, seja o papel moeda, ou a moeda metálica, ou o Pix, ou o cartão de crédito, enfim. Quando nós falamos em moeda, nós estamos falando do ativo mais líquido que tem. Por quê? Porque aonde você chega com moeda, você troca por qualquer bem ou serviço a qualquer tempo. Diferente de você não ter dinheiro aí no seu bolso, na sua carteira, mas você ter investido o seu dinheiro. Então, vamos dizer que você fez um investimento em renda fixa que você vai resgatar daqui a 6 meses. Você não tem dinheiro agora. E talvez se você for retirar esse dinheiro, vai ter até um desconto, você vai perder um pouquinho ali para resgatar antes do período de maturidade. Porém, você sabe que você vai ter uma rentabilidade no final, vai ter um rendimento. Se eu tenho, por exemplo, um imóvel e esse imóvel está alugado, é um imóvel que vai gerar para mim futuramente ali um retorno, mas se eu precisar agora de R$5, eu não tenho. Por quê? Porque eu investi em imóveis, meu dinheiro está aplicado lá. Ele vai trazer rendimento, vai trazer para mim rentabilidade, mas não tem liquidez. Até porque se eu precisar do dinheiro agora, eu vou ter que negociar esse imóvel de alguma maneira. Então, ele não é conversível em moeda tão rápido. E é por isso que a moeda é um ativo de liquidez por excelência. E os demais ativos são considerados como quase moeda. Diante disso, nós vamos agora sim ao objetivo do índice de rentabilidade. A ideia é apresentar a vocês os principais conceitos direcionados, relacionados ao índice de rentabilidade. Por quê? Porque quando falamos de rentabilidade, não há como fugir e não falar de aplicações no mercado financeiro. Vou até adiante um pouco. Todas as vezes que nós falamos em investimentos, nós temos que ter assim em mente, ó, investir é fazer o dinheiro trabalhar para mim, é fazer o dinheiro trabalhar para você. Enquanto você está trabalhando pelo dinheiro, não é investimento. Você está trabalhando ali, claro, você vai receber, mas não é investimento. Investimento é quando R$1 se torna R$1,10, mas se tornou. Ele trabalhou para você, era um valor que eu tinha, que transformou-se num valor maior. Então, o dinheiro trabalhou para mim, o dinheiro trabalhou para você. Isso se chama investimento. Se você trabalha pelo dinheiro, não é investimento, certo? Então, fique atento a isso, porque é importante na nossa análise. Vamos continuar. Ainda dentro dos índices de rentabilidade, nós vamos falar também sobre o PL, tá? Que é o índice preço-lucro, que faz parte aqui, né, da rentabilidade. Vamos ainda fazer uma abordagem, entender o que é o dividend yield e o que é o payout dentro dessa sistemática toda, quando nós estamos então nos referindo aos índices de rentabilidade, né? Então, não confunda o índice de rentabilidade com o índice de lucratividade. O índice de lucratividade tem a ver ali com o quociente ou com a razão entre as entradas atuais de caixa e o investimento inicial. Você vai perceber que quando nós nos referimos à rentabilidade, outras variáveis também surgem ao longo do processo. Os índices são utilizados como ferramentas de auxílio à tomada de decisões financeiras.
Desse modo, o índice de rentabilidade, segundo Gitman, permite a avaliação dos lucros da empresa em relação às vendas, aos ativos e ao capital investido. Então, nós sabemos que para tomar, uma forma, para tomar a decisão de um investimento, de um projeto, eu preciso ter aqui técnicas, ter uma capacitação por isso, porque sabemos que quando se fala em área financeira, um erro pode ser fatal para a empresa. Então, as formas para mensurarmos a rentabilidade, elas não são infalíveis, que isso fique claro. O que é feito em termos de medição de rentabilidade é a medição contábil passada ou a medição contábil presente. Então, nós temos aí vários índices de rentabilidade. Eu não posso trabalhar apenas com um índice de rentabilidade e dizer, agora pode fazer um negócio que está 100% de certeza. Mesmo que nós utilizamos todas as técnicas de orçamento de capital, ainda assim existem margens de erro, existe o risco de mercado, que é algo não controlável para nós. Então, por isso que é importante nós utilizarmos o máximo de informação, o máximo de conhecimento para minimizar os processos de perda e para maximizar o lucro, mas não significa que não possa acontecer nesse meio do caminho algum erro, por isso que retorno existe risco. O risco é a possibilidade do retorno não ser aquilo que nós esperamos. Trago a você agora alguns índices de rentabilidade importantíssimos para análise de mercado, tá? Então, que índices são esses? Começamos aqui, temos a receita de vendas, tá? Começando com a margem de lucro bruto. Na margem de lucro bruto, o que eu tenho aqui dentro da minha fórmula ou da minha equação? Eu tenho receita de vendas menos custo dos produtos vendidos, dividido pela receita de vendas, e aí eu vou multiplicar por 100, porque eu vou ter resultado em termos percentuais. Então, a margem de lucro bruto, ele evidencia o quanto sobrou de cada real obtido da receita líquida depois de ter pago todos os custos dos produtos, o custo dos produtos ou dos serviços vendidos. Então, é isso que vai nos trazer aí a evidência, este primeiro índice chamado de margem de lucro bruto. Temos ainda a margem de lucro operacional. Essa equação ela é determinada pela razão entre a receita operacional e a receita de vendas e após, claro, vamos multiplicar por 100. Esse índice também é muito utilizado, que é a margem de lucro operacional, Então, ele é a indicação de que vai haver a mensuração do percentual de valores da receita, que vai permanecer após a dedução dos custos e das despesas, tirando aí ou exceto juros, impostos e dividendos, Então, é o lucro para cada unidade monetária da receita. Além da margem de lucro bruto e da margem de lucro operacional, nós temos mais um índice também tão importante quanto os demais, que é a margem de lucro líquido, Então, do que se trata aqui, A margem de lucro líquido, para chegar até essa margem, eu tenho o lucro disponível aos acionistas dividido pela receita de vendas. Então, a margem de lucro líquido, ela vai representar a proporção de cada unidade monetária de receita de vendas após a dedução de custos, despesas, juros, impostos e dividendos. Então, você percebe que cada índice de rentabilidade que nós abordamos aqui, ela vai atribuindo variáveis diferentes. Por isso que o conjunto de todas essas análises, de todos esses cálculos, é importantíssimo para eu dizer se realmente há ou não há rentabilidade no meu negócio.
Partimos então para o dividend yield e o payout. Uma medida importante de avaliação pelo mercado do desempenho das companhias é a política de dividendos, ou seja, por meio do dividend yield, que é o retorno de dividendos. Lembra o que é dividendos? Distribuição, né, ali de lucros aos sócios, aquela parcela dos lucros que é distribuída. E ainda o payout, o qual é calculado como uma proporção dos lucros distribuídos em dinheiro, sendo parte da política das companhias definidas em seus estatutos. Vamos a um exemplo prático do dividend yield e do payout? Vamos lá. Caso a companhia XT SA tenha uma política de payout de 20%, irá distribuir ao término do exercício financeiro 20% de seus lucros aos acionistas. Isso do payout. Já o dividend yield faz a avaliação o quanto representa do que foi distribuído em relação à ação da companhia. E ainda nesse exemplo da companhia XT-SA, inicialmente é mensurado tudo o que foi pago em determinado período, normalmente o último exercício. Assim, se a companhia XT-SA pagou R$ 2,00 em dividendos por ação e R$ 2,00 como juros sobre o capital próprio, ele pagou então R$ 4,00 por ação no último exercício. Dessa forma, se em nosso exemplo a ação da companhia vale R$ 40,00, o retorno de dividendo será de 10%, que nada mais é do que a divisão de R$ 4,00 que foi pago por R$ 40,00 do valor da ação. Logo, 10% são o dividend yield da ação da companhia. Então, você percebe que os dois estão próximos ali, né? O dividend yield e o payout estão próximos, mas juntos eles dão uma visão de análise muito mais ampla. E já chegando à finalização dessa aula, nós temos o índice preço-lucro. Esse índice ele é utilizado como medida de avaliação da empresa por parte dos investidores e representa o quanto esses se dispõem a pagar para investir na empresa, de modo que mensura a confiança do mercado na companhia avaliada, e o cálculo ocorre utilizando a seguinte fórmula. Para chegar no índice PL, o que eu preciso na fórmula? Eu preciso do preço da ação e eu preciso da informação do lucro por ação. Então, os índices de rentabilidade, todos eles de uma forma geral, eles têm o objetivo de mensurar o retorno financeiro de uma empresa ao longo do tempo. Então, em conjunto, e nós vamos aplicar isso na próxima aula, né? Em conjunto, eles têm exatamente essa visão. Mensurar qual foi o retorno financeiro ao longo do tempo, dentro de um projeto, dentro de um processo, seja uma empresa prestadora de serviço, uma instituição financeira, seja um comércio, seja o que for aqui. A ideia é mensurar financeiramente, trazer essa essência, e isso tudo, claro, sendo que jamais deve deixar de considerar o período a ser analisado. Ok? Te espero no nosso próximo encontro.